Bem-vindo a uma jornada que atravessa milênios, onde nomes não são meras palavras, mas portais para histórias que moldaram a humanidade. Cada nome bíblico que você ouvirá neste vídeo não é apenas uma identificação, mas uma chama viva de fé, coragem e propósito. Desde os antigos desertos de Canaã até as colinas da Galileia, esses nomes ecoam através dos tempos, carregando consigo lições que transcendem gerações. Ao mergulhar neste oceano de significado, você descobrirá que um nome pode ser muito mais do que uma escolha, ele pode ser um legado, uma promessa, um destino. Prepare-se para explorar a profundidade e a beleza dos nomes bíblicos que, mesmo após milhares de anos, continuam a inspirar e a guiar vidas. Vamos juntos desvendar os mistérios e significados que cada um desses nomes carrega e deixar-nos envolver pela rica tapeçaria da história divina. Nomes que carregam poder, história e profundos significados espirituais. Esta lista de nomes bíblicos pode ser a fonte de inspiração que você precisa. Cada nome está intrinsecamente ligado a personagens cujas vidas e histórias deixaram marcas indeléveis na narrativa bíblica. Vamos explorar esses nomes e o que eles representam. Abraão significa pai de muitas nações. Este nome evoca a promessa de Deus e a fé inabalável do patriarca do povo hebreu. Adão significa feito da terra vermelha. O primeiro homem, cuja criação marca o início da humanidade. Adriel significa homem de Deus. Um guerreiro mencionado brevemente na Bíblia, mas cujo nome carrega força e devoção. Amós significa fardo, carga. Um profeta que carregava em si a mensagem de Deus para o povo de Israel. Asa significa médico, curador. Um rei de Judá conhecido por sua fé e reformas religiosas. Azarias significa Deus tem ajudado. Nome de vários personagens bíblicos, incluindo um dos 3 jovens lançados na fornalha de fogo. Baraque significa relâmpago. Um líder militar que, junto com Débora, libertou Israel da opressão cananeia. Benjamim significa filho da mão direita. O nome carrega uma conotação de força e privilégio. Boanerges significa filhos do trovão. Título dado por Jesus a Tiago e João, destacando seu zelo e vigor. Boaz significa força. Marido de Ruth, sua história é uma das mais belas de redenção e providência divina. Caleb significa fiel, leal. Conhecido por sua coragem e confiança em Deus durante a conquista da terra prometida. Caim significa adquirido. O primeiro filho de Adão e Eva, sua história é marcada pela tragédia e ciúme. Cornélio significa chifre. Foi o primeiro gentio a ser convertido ao cristianismo, demonstrando a universalidade da fé. Davi significa amado, querido. Rei de Israel, sua história é uma das mais ricas da Bíblia, repleta de batalhas, poesia e devoção a Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Um profeta cujas visões e firmeza de caráter o colocaram como um dos grandes exemplos de fé. Débora significa abelha. Juíza e profetisa, Débora liderou Israel à vitória e é lembrada por sua sabedoria e coragem. Efraim significa duplamente frutífero. Um dos filhos de José, cujos descendentes se tornaram uma das maiores tribos de Israel. Eias significa o Senhor é meu Deus. Profeta de poderosos milagres, incluindo a vitória sobre os profetas de Baal. Eli significa meu Deus. Um sacerdote e juiz de Israel, mentor de Samuel. Elia significa meu Deus é Pai. Um dos irmãos de Davi, mencionado na história da unção do futuro rei de Israel. Eliezer significa Deus é auxílio. Servo fiel de Abraão, encarregado de encontrar uma esposa para Isaque. Eliúde significa Deus é louvado. Antepassado de Jesus, mencionado na genealogia no Evangelho de Mateus. Enoque significa dedicado, consagrado. Conhecido por sua caminhada com Deus, foi levado ao céu sem experimentar a morte. Esdras significa socorro, ajuda. Um escriba e líder que foi crucial na restauração da lei em Jerusalém após o exílio. Ezequiel significa fortalecido por Deus. Um profeta cujas visões revelaram o poder e a glória de Deus. Gideão significa lenhador, guerreiro. Juiz de Israel,
conhecido por sua vitória contra os midianitas com apenas 300 homens. Isaque significa riso, alegria. Filho de Abraão e Sara, seu nascimento foi uma prova da fidelidade de Deus. Isaías significa o Senhor é salvação. Um dos maiores profetas, suas mensagens ainda ecoam com esperança e promessa. Jacó significa suplantador, aquele que segura o calcanhar. Patriarca das 12 tribos de Israel, conhecido por sua luta com Deus. Jael significa cabra montês. Uma heroína que matou Sísera, um opressor de Israel, com um golpe surpreendente. Jeremias significa o Senhor exalta. Profeta do exílio, suas palavras clamavam por arrependimento e renovação espiritual. José significa Deus acrescenta. Filho de Jacó, cuja trajetória de escravo a governador do Egito é uma das mais inspiradoras histórias de redenção. Josias significa Deus suporta. Um rei que promoveu grandes reformas religiosas em Israel, restaurando a adoração ao verdadeiro Deus. Judas significa louvado, glorificado. Nome de vários personagens bíblicos, incluindo o apóstolo que traiu Jesus, mas também Judas Macabeu, um herói da resistência judaica. Levi significa apegado, associado. Patriarca da tribo que se tornaria responsável pelo sacerdócio em Israel. Lázaro significa Deus ajuda. Amigo de Jesus, cuja ressurreição se tornou um dos milagres mais famosos do Novo Testamento. Lídia significa nativa da Lídia. Mulher piedosa mencionada no livro de Atos, convertida ao cristianismo por Paulo, destacando-se como uma das primeiras crentes da Europa. Lucas significa luminoso, brilhante. Autor do terceiro Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, destaca-se por seu testemunho cuidadoso da vida de Jesus. Mardoqueu significa pequeno homem. Primo de Esther, cuja sabedoria e coragem foram vitais para a salvação dos judeus no Império Persa. Mateus significa dom de Deus. Apóstolo e autor do primeiro Evangelho, sua transformação de cobrador de impostos a seguidor de Cristo é inspiradora. Miguel significa quem é como Deus. O arcanjo que lidera as hostes celestiais na batalha contra o mau Moisés, significa tirado das águas. Libertador do povo de Israel e recebedor dos 10 mandamentos. Natanael significa dom de Deus. Um dos apóstolos, conhecido por sua sinceridade e encontro com Jesus sob a figueira. Neemias significa confortado por Deus. Um líder cuja determinação reconstruiu os muros de Jerusalém após o exílio babilônico e promoveu uma reforma espiritual entre o povo de Israel. Noé significa descanso, consolo. Construtor da arca, sua fé salvou a humanidade do dilúvio. Paulo significa pequeno, humilde. Apóstolo dos gentios, cujas epístolas formam grande parte do Novo Testamento. Pedro significa rocha, firmeza. Apóstolo, líder da igreja primitiva, conhecido por sua fé e também por suas falhas humanas. Rafael significa Deus cura. Um dos arcanjos, sua história está ligada à cura e proteção divina. Samuel significa ouvido por Deus. Profeta e juiz, ungiu os primeiros reis de Israel. Saulo significa pedra, desejado. Nome original de Paulo, o apóstolo, antes de sua conversão. Simão significa ouve, obedece. Nome de vários personagens bíblicos, incluindo Simão Pedro e Simão, o Zelote. Tiago significa suplantador. Nome de 2 apóstolos, Tiago, o maior, e Tiago, o menor, ambos figuras importantes na igreja primitiva. Timóteo significa orando a Deus. Discípulo de Paulo, a quem foram dirigidas 2 epístolas pastorais. Tobias significa Deus é bom. Personagem do livro de Tobias, cuja história destaca a piedade e a fidelidade a Deus. Tomé significa gêmeo. Apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus até vê-lo com seus próprios olhos. Zacarias significa o Senhor se lembra. Profeta cujo livro no Antigo Testamento está repleto de visões apocalípticas e promessas de restauração. Aqui estão alguns nomes bíblicos femininos notáveis e seus significados. Ana significa graça, favor.
mãe de Samuel, conhecida por sua oração fervorosa e dedicação a Deus. Débora, significa abelha. Juíza e profetisa, Débora liderou Israel à vitória e é lembrada por sua sabedoria e coragem. Esther, significa estrela. Rainha judia que salvou seu povo do extermínio, demonstrando coragem e confiança em Deus. Jael, significa cabra montês. Uma heroína que matou Sísera, um opressor de Israel, com um golpe surpreendente. Joquebede, significa Deus é glória. Mãe de Moisés, cujo ato de coragem salvou a vida do grande líder de Israel, Lia, significa cansada. Primeira esposa de Jacó, cujos filhos formaram a maioria das tribos de Israel, Maria, significa amargura. Mãe de Jesus, cuja vida foi dedicada ao cumprimento da promessa divina de salvação. Maria Madalena, significa torre. Seguidora de Jesus, testemunha da ressurreição, e um exemplo de redenção e devoção. Miriam, significa amargura. Irmã de Moisés e Arão, Miriam desempenhou um papel significativo na liderança do povo de Israel durante o Êxodo. Raquel, significa ovelha. Esposa amada de Jacó e mãe de José e Benjamim, suas lutas e bênçãos moldaram as tribos de Israel. Rebeca, significa união, laço. Esposa de Isaque e mãe de Esaú e Jacó, Rebeca é uma figura central na narrativa das gerações patriarcais. Ruth, significa amiga, companheira. Mulher moabita cuja história de lealdade e fé é celebrada no livro de Ruth. Chegamos ao fim desta fascinante jornada através dos nomes que moldaram a história sagrada e continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Cada nome bíblico que compartilhamos não é apenas uma palavra, mas um testemunho vivo da fé, da coragem e da devoção daqueles que caminharam antes de nós. Esperamos que essas histórias e significados tenham tocado seu coração e despertado em você uma nova compreensão da herança espiritual que carregamos. Se você se sentiu inspirado por este conteúdo, não deixe de se inscrever no canal Leitura Sagrada e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar as riquezas inesgotáveis da Palavra de Deus. Agradecemos profundamente por ter nos acompanhado até aqui. Que a paz, o amor e as bênçãos de Deus estejam sempre com você. Até o próximo vídeo.